Boa noite, amados. Graça e paz. A gente vai dar sequência à nossa série de mensagens, encerrando o mês da família. Para aqueles que acompanham lá o documento, né, que a gente criou para o ano de 2024, de todos os sermões do ano, você já sabe que o texto é Josué, né, lá no capítulo 24, verso 14 e verso 15. Josué 24, 14 e 15, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá bom? E vou usá-la em todo o sermão, Nova Almeida atualizada. Se você não tem ela aí, eu acredito que vai dar para colocar ali no projetor, e aí você me acompanha na Nova Almeida atualizada. De antemão, né, eu já peço a compreensão dos irmãos, estou um pouquinho gripado, né? A gripe me acertou, tempinho já que eu não era derrubado pela gripe, estou meio lento e a voz prejudicada. E dizem, né, os cientistas aí, alguns médicos, que gripe no homem, ela é um problema piorado, né? Não é mesmo? É coisa de 2 dores de parto aí, a gripe no homem, né? Então é algo muito complicado, né, para nós ser acometido pela gripe. Então, peço a compreensão dos irmãos, eu vou tentar fechar, não é, o sermão aqui, sem perder a voz. Já vou deixar até a água aqui preparada, para a gente pensar junto nesses 2 versos, mas que é de uma profundidade muito grande. Nós já oramos. Eu vou fazer a leitura desses 2 versos, 14 e 15, de Josué capítulo 24, e a gente vai estar iniciando a nossa meditação. Peço que você acompanhe, mesmo sentado, a leitura desses versos que eu farei agora. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir: se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Amém. Esses são versos que nós conhecemos muito bem, né? Eu acho que da Escritura, um dos versos mais conhecidos, ou talvez uma partícula, né, de um verso ali mais conhecido é esse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que é quase um moto, né, que a gente sempre repete. O cristão está sempre falando, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda mais quando fala, né, no meio de família e tudo mais, a gente sempre lembra, né, disso aqui. A gente sempre lembra dessa fala aqui de Josué. Mas será que a gente tem refletido profundamente no que significa dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor? No que implica para as nossas vidas essa afirmação? O que implica essa afirmação quando Josué diz lá diante do povo, como ele está ali, diante do Senhor, como ele está ali, quando ele convoca o povo de Deus para renovar ali essa aliança diante do Senhor, e ele fecha com essa afirmação de que ele e a sua casa servirão ao Senhor. O que isso significa? Essa frase tão importante, tão conhecida, o que isso significa dentro desse contexto aqui? Algo que parece muito simples até, algo que parece muito fácil de se repetir, né? Fácil a gente falar, né? Repetir todos os dias até: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a gente precisa analisar com detalhe, com profundidade, o contexto dessa história aqui, para compreender o significado do que é isso que Josué está dizendo aqui. O que é eu e minha casa serviremos ao Senhor? E assim a gente vai ver, olhando para esses versos,
para esse contexto, o que isso significa para nós, dentro do nosso contexto em que vivemos hoje. A gente precisa, para compreender esse texto, esses 2 versos principalmente, compreender todo esse contexto aqui em que se passa esse momento, né? E o que está acontecendo aqui? Para a gente se situar, não é, no enredo bíblico, na história da redenção, o povo aqui ele já havia tomado a terra prometida, tomado posse. Eles estavam lá na terra prometida já. É o finalzinho do livro ali de Josué, que é o livro onde vai narrar toda essa guerra santa, que o povo vai tomar assento ali da terra da promessa que o Senhor deu, né, a eles, na promessa feita lá a Abraão. E nesse capítulo aqui, no capítulo 24 de Josué, a gente vai ver essa cena onde Josué, lá no início do capítulo, a gente vai ver ele convocando todas as tribos de Israel, suas lideranças, para reafirmarem a sua aliança com o Senhor, diante do Senhor, como diz lá no verso 1. Eles se apresentaram diante de Deus. Então, eles estavam ali nesse momento diante do próprio Deus, reunidos ali. Josué e todos os anciãos de todas as tribos de Israel. Diante desse Deus, inicia-se ali essa reafirmação da aliança, como alguns estudiosos vão dizer que parece tratados antigos, inclusive a forma dele, mas a gente vê uma forma muito cerimonialista aqui de uma aliança sendo feita, não é? De forma que a estrutura, a gente vê do verso 2 até o verso 13 desse capítulo, como se fosse um prólogo histórico ali, que Josué faz diante do povo nessa aliança. Ele convoca o povo e logo no início ele apresenta todo o contexto histórico daquela aliança diante daquele povo. E aí no verso 14 e 15, que é esse que a gente leu aqui, ele vai estipular, não é, as principais pontuações ou o que eles precisam fazer diante dessa aliança, não é? As estipulações diante do povo da aliança, seguindo ali da sequência da afirmação, que a gente vai ver nos próximos versos do povo, dizendo que vai fazer isso e tudo mais, e depois Josué vai mostrar ali um breve maldições e bênçãos no verso 19 e 20, verso 25 e 26, uma confirmação ali de que essa reafirmação da aliança aconteceu, sendo registrada, inclusive, como foi tratado aquilo ali. No verso 27, o testemunho diante do povo acerca dessa aliança firmada ou reafirmada diante do Senhor ali que eles estavam. Na primeira parte, né, dessa reafirmação ali da aliança, do verso 2 até o verso 13, a gente vê como um porta-voz do Senhor o próprio Josué, ali no sentido profético mesmo. Josué descrevendo esses feitos históricos do Senhor em favor de um povo que ele escolheu para si. E eu vou fazer a leitura aqui desses versos, verso 2 a 13, e eu peço que você, enquanto estivermos fazendo essa leitura, preste muita atenção em duas coisas aqui nesse texto que são fundamentais para a gente compreender o verso 14 e 15, que é quem está falando com o povo. A gente vai ver que é Deus, o próprio Deus está falando aqui ao povo, por intermédio de Josué, e como que durante todos esses versos, do 2 ao 13, Deus ele repete várias e várias vezes os feitos que ele fez pelo povo, como que ele fez tudo pelo povo. Leia comigo e preste atenção nesses dois pontos. A partir do verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, os pais de vocês, incluindo Terá, o pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú.
A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram o pai de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles, e o mar os encobriu. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destituí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Porém eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus, e não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Aí eu vou ler também com vocês aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 7. Versos 6 e 8, para expandir mais ainda essa visão da soberania de Deus. Diz assim, Deuteronômio 7, 6 a 8, porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. O Senhor os amou e os escolheu. Não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Olha que maravilha aqui de soberania de Deus explícita nesses textos. Como que o Deus de promessas, o Deus de aliança, o Deus que é fiel, ele prepara e separa um povo para ele mesmo, aonde ele faz tudo para preservar a sua aliança, por mais que o povo não faça nada, faça tudo o contrário. A gente percebe aqui nesse contexto histórico que Josué demonstrou aqui, desde Abraão lá, que é o pai desse povo, né? O pai da fé, inclusive. Como que Deus ele livra, como diz lá no início, né, dessa reafirmação da aliança, ele da própria casa de seu pai, Terá, que era idólatra. Como que Deus, ao longo de todo esse processo aqui de aliança, dessa história, ele está resgatando o povo. Ele menciona aqui a saída do Egito. Como que ele livrou o povo depois que estava no cativeiro egípcio por cerca de 400 anos já. E como que ele tirou esse povo de lá com mão forte, abrindo o mar, protegendo o povo no deserto e levando esse povo até a terra prometida. E lá ele vai descrevendo como que ele entregou todos aqueles povos que viviam lá nas mãos dele,
deles, que era um povo mais fraco que tinha. Mas Deus havia os escolhido por amor e por fidelidade à sua palavra, à sua aliança, ao seu pacto feito lá com Abraão. Então a gente percebe como que toda a história redentiva, ela é uma história de livramento, desde o Éden, de separação, de consagração de um povo para si mesmo, do Senhor. É uma história de Deus salvando um povo, resgatando um povo de sua idolatria, como fez lá com Abraão, tirando da casa de seu pai idólatra, livrando um povo pecador dos seus pecados, aonde ele estabelece leis cerimoniais que apontavam para o Redentor, para o descendente da mulher que pisaria a cabeça na serpente, que purificaria o povo dos seus pecados. E chega aqui nesse momento, nessa história, onde está ali Josué, na terra prometida, todo o povo de Deus, confirmando tudo aquilo que Deus fez por eles, e diante de Deus, Josué está falando para eles reafirmarem a aliança diante do Senhor. Mas por que era necessário isso? Por que Josué está fazendo isso aqui com o povo de todas as tribos diante do Senhor? Porque era um povo idólatra. Era um povo que, por mais que tivesse recebido tudo aquilo do Senhor, era um povo idólatra. Tanto é que ele vai falar: escolham a quem vocês vão servir. Se o Deus lá mais antigos ou esses que estão aí no meio do povo que está aí no meio de vocês. Porque se a gente for olhar para todo esse momento de Guerra Santa, eles não cumpriram com a palavra de Deus. E a gente vai ver a consequência disso mais para frente. Porque o povo, ele reafirma. Quando Josué fala, temam o Senhor e tudo mais, sirvam com fidelidade, com integridade, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. O povo vai lá, vamos fazer isso aí, a gente vai servir ao Senhor com integridade, com fidelidade e tudo mais. Mas a gente vai ver lá na frente que não aconteceu dessa maneira. A gente vai ver que o negócio desandou. E a gente vai ver no próximo livro, que é o livro de Juízes, o que aconteceu com esse povo, o povo de Deus. Juízes capítulo 2, verso 2 e 3, vai narrar da seguinte maneira: quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz, porque eles não derrubaram os altares, eles não destruíram aqueles povos que estavam lá, como o Senhor ordenou que eles fizessem. E aí, qual é a consequência, não é? O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários. Os deuses deles serão uma armadilha para vocês. E de fato foi. Verso 10 e 11 desse mesmo capítulo, diz assim: toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. Toda aquela geração lá no Josué morreu, foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Baalins, Astarote e Baal, como vai dizer mais para frente lá no texto, deuses cananeus, daquele povo que vivia naquela terra. Por que a geração seguinte não conheceu o Deus a que os pais serviam? Será que os pais apresentaram para os seus filhos o Deus a qual eles serviam? Mas vamos lá, a consequência disso foi muito pesada. A gente vai ler em Juízes, depois no período dos reis, como a degradação vai só acontecendo de cada vez pior, afundando a moralidade e a espiritualidade do povo. Parece que no período dos reis ali vai melhorando, mas tem o aspecto redentivo do Senhor ali em Davi, mas a gente vai ver o povo, depois dele, o reino divide, um povo do norte, um reino do sul, o do norte some, se perde na imoralidade, na idolatria, é levado,
cativo e se mistura lá com aquele povo que o levou cativo. O Reino do Sul também paga um alto preço de um dos piores cativeiros que a gente tem conhecimento na história, o cativeiro babilônico, que foi terrível para aquele povo. Mas em meio a tudo isso, o Senhor preservou um povo fiel a Ele, ainda que a grande maioria do povo caminhasse de maneira infiel. Um desses fiéis, que a gente vai ver aqui numa série de mensagens mais para frente, é Daniel. E a gente vai ver Daniel aqui. Tem aqui, meu irmão? Obrigado. Tem. Vou até beber, você me lembrou da água. Um desses fiéis foi Daniel, que o Senhor preservou. E a gente vai ver a história dele bem detalhada aqui na série de sermão que a gente vai ter. Mas a gente percebe como que o Senhor, Ele guarda até o cumprimento de todo o enredo da redenção em Cristo Jesus, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, aquele que é o descendente de Abraão, aquele que é o filho de Davi. Ele veio, o Messias. Ele nasceu, encarnou, não é? Viveu, morreu e ressuscitou. E Deus preservou toda a sua história redentiva, apesar de nós, um povo completamente pecador. E dentro desse contexto está aqui, Josué falando diante do povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o que isso para nós hoje, diante de todo esse enredo bíblico aqui da redenção, significa, diante de diversas religiões falsas que a gente vê por aí, de deuses falsos que a gente vê por aí, religiões demoníacas, tentações diversas que a gente vê aí, nossa cultura completamente imoral, contrária à palavra de Deus. O que significa para nós, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Nós temos uma chamada hoje para as nossas famílias, que é: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Jogue fora os deuses que os pais de vocês serviram e sirvam o Senhor. Mas se acharem que não é bom servir ao Senhor diante de tudo isso, escolham os deuses que querem servir, mas não sirvam o Senhor, porque não tem como servir a dois senhores. E a gente vai ver o que significa isso. O que significa servir ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeira coisa aqui: agora, pois, temam o Senhor. Ele apresenta todo aquele contexto histórico de tudo que Deus fez na vida deles. Como que eles chegaram até ali. E depois de tudo isso, ele fala: agora, diante de todo esse enredo, dessa maravilha de Deus na vida de vocês, sirvam o Senhor. Temam o Senhor. Então a gente vê ele falando aqui, irmãos, em primeiro lugar, o temor a Deus. Mas a gente fica perguntando, o que é temer a Deus? Que a gente fala demais sobre temor a Deus também. Porque a gente vai pensar, alguns vão olhar para o temor como um respeito. A gente respeita a Deus. Eu temo a Deus, respeitando Ele. Ou temo a Deus, obedecendo Ele. Obediência. Tem gente que vai olhar para obediência. Tem gente que vai olhar para o medo mesmo, né? Que parece temor. Com medo. Tem um medo de Deus. Tenha medo de Deus. Mas a gente vai ver que tudo isso é um aspecto meio reducionista do que é temer a Deus. Porque temer a Deus vai talvez fazer parte disso tudo aí. Inclusive do assombro, que é o que eu vou destacar aqui. Do medo mesmo. Porque tem gente que acha que não, temor não é medo. Não tem que ter medo. A gente vai ver esse aspecto assombroso do temor a Deus. Primeiro, na vida do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 a 5. Vamos ver aqui como que Isaías ficou diante da visão do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um altar e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque eu vi o Senhor dos exércitos, eu que tenho os meus lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. A gente vê João, quando tem a visão do Senhor também, lá em Apocalipse, registrado. Capítulo 1, verso 10 a 17 de Apocalipse. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo. Imagina, né? Você está lá, você ouve uma voz como de trombeta atrás de você. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Essa é a reação de João diante da visão de Jesus Cristo. Caí a seus pés como morto. Então, irmãos, esses 2 exemplos de 2 pessoas bem distintas e separadas de uma da outra, com 2 visões, inclusive, distintas, mas muito parecidas também. Como que eles ficaram assombrosamente impactados pela revelação de quem Deus é. Então, o temor a Deus, ele vai partir de um coração que foi assombrosamente impactado pela visão, revelação de quem Deus é e de quem Ele é diante de Deus. Assim, o incomparável, grandioso poder de Deus, sua perfeita santidade, pureza, nos causa assombro, irmãos. Quem somos nós, pecadores, diante desse Deus? Desse Deus que diante dele, vai dizer em Isaías mesmo, que todas as nações são como um vácuo, como um pó, como um nada, nada, absolutamente nada. Diante desse Deus que criou os céus, a terra, criou todas as estrelas que são conhecidas e as que não são também, porque os homens não conhecem todas. Volta e meia aparece uma coisa aí descoberta, mas Deus criou todas essas. Deus criou a extensão desse cosmos, que às vezes parece infinito para alguns estudiosos, mas Deus sabe das suas limitações, e isso é assombroso, irmãos. O tamanho desse Deus, o poder desse Deus, a majestade desse Deus todo-poderoso a qual nós servimos, e mais assombroso ainda, é como esse Deus todo-poderoso, infinito, autossuficiente, que não depende de nós para absolutamente nada, como que Ele ainda, assim, deseja e entra
em aliança com um povo caído que não merecia absolutamente nada, ao ponto de dizer para um profeta assombrado pela visão da sua glória: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Como ele disse para Isaías, assombrado pela visão de Deus. É assombroso como que esse Deus todo-poderoso se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, mas humilhado, experimentou as nossas dores, as tentações do pecado, mas não pecou, e sofreu a própria ira do Pai pelos nossos pecados, na sua própria carne. Isso é assombroso, irmãos. Sabe por quê? Não era para a gente estar aqui nessa noite. Não era para ninguém de nós estarmos aqui nessa noite. Não éramos nem para nós existirmos, na verdade. E já que existimos, era para todos nós estarmos padecendo no pior inferno, recebendo toda a ira de Deus sobre nós. Essa é a realidade da humanidade. Era isso que merecíamos, mas não foi isso que esse Deus assombroso nos deu, por mais que merecêssemos. É assombroso, irmãos, como que Deus fez tudo isso diante de nós, por nós. Temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas a gente precisa entender o que é temor a Deus. E parte desse movimento de Deus em se revelar a um povo, abrir os olhos desse povo para a sua própria grandeza, para a sua própria majestade, sem a compreensão temerosa de quem Deus é, de quem nós somos, não há sabedoria, não há temor a Deus. Portanto, diante desse quadro espetacular aqui, maravilhoso, porém assombroso, do Deus majestoso, todo-poderoso, temam o Senhor com a sua família. Tema esse Deus com a consciência de quem Ele é, a grandeza de quem Ele é e o quão pecador você é diante desse Deus santo e o que Ele fez por você em tudo isso. E a partir daí, quebrantado, humilhado aos pés do Redentor, sirvam a Ele com pureza, perfeição e fidelidade. Esse termo hebraico aqui, traduzido por integridade, é o mesmo termo usado praticamente para quase todas as ocorrências quando vai falar do animal sem defeito no Antigo Testamento, de sacrifício, oferecido a sacrifícios ao Senhor pelo perdão de pecados. É o mesmo usado lá em Gênesis, capítulo 6, verso 9, ao se referir a Noé, que naquele tempo era o único íntegro. Quando diz lá, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. É o mesmo termo para falar quando o Senhor exorta a Abraão para ele ser perfeito. Gênesis 17, verso 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. É o mesmo termo aqui. Quando o Senhor exorta lá o povo, antes de entrar na terra prometida, para tomar cuidado com aquele povo que vivia lá, para não se misturar com aquela crença daquele povo que vivia lá, aquela crença idólatra, o Senhor diz ao seu povo em Deuteronômio 18, verso 13, sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Então a gente percebe que parece aqui que integridade vai muito além do que o nosso termo em português diz sobre integridade, como nós conhecemos, que talvez seja uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém, uma pessoa que não mente, uma pessoa que é honesta, uma pessoa íntegra. Mas vai muito além disso, porque abrange aquele animal sem defeito, o símbolo da pureza, da perfeição apresentada como sacrifício diante de Deus para expiação de pecados,
aponta para quem? Para o nosso Redentor. Aponta para o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula. E Ele mesmo, o Rei Jesus, disse no Sermão do Monte, quando exortava sobre o amor, e nós lemos isso aqui hoje, Mateus capítulo 5, verso 48, ele diz, concluindo aquela exortação: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Impossível, irmãos. Impossível a nós, pecadores, vivermos isso aqui. Impossível para famílias pecadoras viverem servindo o Senhor com integridade, sem defeitos, de acordo com as suas próprias forças e méritos. Com as nossas forças e méritos, nós nunca vamos de fato conseguir viver isso aqui. Só é possível a nós vivermos o que Josué está exortando aqui e o que o Senhor Jesus exorta lá no Sermão da Montanha, confiados nos méritos daquele único perfeito, que foi oprimido e humilhado, esmagado por causa das nossas iniquidades. E como ovelha muda, foi ao matadouro morrer a nossa morte. Foi esmagado pelo Pai, que o fez sofrer. Foi moído por Deus, em nosso lugar. Cobertos pelo sangue do Cordeiro sem defeito, que nos lava, nos purifica de todo pecado, nos justifica diante de Deus, nos tira a posição de injustos para justos, não por nossos méritos, mas pelos méritos dele. Nos torna agora santos ao invés de impuros. Só assim é possível viver essa perfeição, por mais que ainda pequemos aqui nessa vida, porque alguém morreu para pagar esses pecados e diante de Deus estamos perdoados nos méritos desse único perfeito que viveu nessa terra e exaltado está nessa hora. Então, quem vive esse serviço aqui a Deus com pureza e integridade? Aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que o teme, aquele que é fiel de fato a Ele. Então, ao mencionar aqui a integridade, a fidelidade, o ponto de Josué aqui, é que se a gente está em aliança com o Senhor, hoje, no nosso caso, nessa nova aliança firmada no sangue de Cristo, somos convocados a nos achegarmos, a nos aproximarmos do Santo dos Santos e nos agarrarmos a Ele com cada vez mais firmeza e confiança através do poder do Espírito que habita em nós. Somente dessa forma, nós podemos queimar todos os ídolos do nosso coração em fidelidade ao Senhor. E olha que de ídolos o nosso coração entende. Como Calvino disse, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Será que, diante de tudo isso, é tão simples assim a gente dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Parece muito fácil isso aqui. Será que é só falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor e está tudo bem? Como se fosse um mantra? É confissão positiva, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, então vamos servir, então estamos servindo. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Esse capítulo aqui, irmãos, traz um ponto aqui que pode causar um incômodo no nosso coração, que é aquela tensão, soberania divina, responsabilidade humana, uma tensão que talvez vai ficar até a nossa morte, quando lá com Ele a gente talvez compreenda isso em sua plenitude. Mas a gente percebe que nessa tensão da soberania divina, como foi apresentada aqui para aquele povo e a nós, a gente não pode dizer ao Senhor que nessa soberania dele, quando a gente diz que vamos servir ao Senhor
nós e nossa casa, ou escolhemos ao Senhor, que é mérito nosso. E também, de acordo com a nossa responsabilidade humana, nós nunca poderemos culpar a Deus por não termos escolhido Ele, termos escolhido em viver em idolatria, porque é responsabilidade nossa. Olha que magnífico isso aqui. Se a gente escolheu a Deus, servi-lo com integridade, com fidelidade, é pela graça dEle, pela soberania dEle, porque foi Ele quem fez a obra em nosso coração, através do Espírito Santo, aplicando o Evangelho, ferindo o nosso coração, nos fazendo compreender que estávamos mortos em condição de podridão, sem opção de escolha, e Deus enviou o descendente da mulher, o descendente de Abraão, como Paulo vai interpretar lá em Gálatas 3, que é Jesus Cristo, o filho de Davi, que herdou o trono eterno, o profeta, o sacerdote, o rei, Jesus, que abdicou de sua glória nos céus e veio a esse mundo semelhante a criaturas e morreu por essas criaturas que eram seus inimigos, mas ressuscitou e reina eternamente. Glorificado está, exaltado, voltará para consumar todas as coisas, como Ele disse em sua própria palavra, e resgatará a sua igreja santa e fiel, como sendo dada ao noivo. Quando compreendemos isso, percebemos que escolher a Deus é uma responsabilidade da humanidade, que foi criada pelo próprio Deus, para a sua glória. Mas lá no Éden, essa humanidade falhou e se desviou, como uma flecha do alvo, que foi lançada nesse alvo, como o miserável homem-flecha, que Jonas Madureira descreve no livro Inteligência Humilhada. Foi lançada para um alvo. Esse alvo foi desviado, essa flecha foi desviada do alvo, e ela errou o alvo. E foi assim que o homem caiu, mas houve a necessidade agora de alguém para aproximar de novo esse povo do Senhor que foi separado lá no Éden. E esse foi o Cordeiro de Deus, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. E confiados nesse sangue, não passado lá nos umbrais das nossas portas, da nossa casa, mas cobrindo a nós, nós podemos afirmar com propriedade: eu e minha casa serviremos a esse Senhor, único, verdadeiro e fiel, pela graça somente. Alguns apontamentos e aplicações aqui para a gente encerrar. Um dos problemas da religiosidade vazia de hoje é achar que Deus está ali para fazer a nossa família feliz aos nossos termos. Olha que maravilha! Ou para fazer com que vivamos da melhor maneira possível a esse mundo, só que aos nossos olhos. Ou que nós entendemos, na nossa ótica, o que é melhor para nós nesse mundo. E aí o nosso relacionamento com Deus se torna um relacionamento para conquistar essa vida que nós achamos melhor para a nossa família, de acordo com a ótica desse mundo. E nesse relacionamento, dessa maneira, não há temor e amor a Deus, muito menos serviço a Ele com integridade e fidelidade. E há o que então? Muitos ídolos no coração para serem jogados fora dentro da sua casa. E aí eu chamo a atenção para mais uma coisa. Para você pensar com a sua família nessa noite. Ou essa semana, se você não tiver tempo mais nessa noite. Mas reúna a sua família mesmo. E pensa, reflita nisso que eu vou dizer agora. O que mais queremos ver em nossa família? O que mais você quer ver na sua família?
Sucesso, de acordo com o mundo, dinheiro, fama, poder, patrimônio grande, segurança financeira ou de saúde, carreira de sucesso, como muitas vezes a gente quer para nós, para os nossos filhos, ou qualquer outra coisa de sucesso vista por esse mundo, ou sucesso de acordo com a Escritura. Uma família que teme a Deus de maneira real e sincera, porque compreendeu quem Deus é e quem nós somos, e se aprofunda nesse conhecimento com deleite. Uma família que serve o Senhor buscando a pureza em Cristo, confiada em Cristo, vivendo para a sua glória com fidelidade, abrindo mão dos ídolos do seu coração. Uma família que, dentro dessa compreensão de quem Deus é e de quem nós somos, que teme a esse Deus, serve a Ele, compreendendo a sua missão e propósito nesse mundo e história da redenção com o máximo de empenho e fidelidade. Uma família que vive a paz, a harmonia, o perdão mútuo, a misericórdia mútua, o amor mútuo e abnegado, tendo base no amor de Deus por nós, o amor sacrificial. Depois pense nisso sim com a sua família. Se tiver esquecido de alguma coisa, vai estar gravado lá no YouTube. Você olha lá, senta com a sua família, pensa mas reflete mesmo. Isso aqui é de suma importância. Sabe por quê? Porque se desejarmos as primeiras coisas que eu falei, sucesso de acordo com o mundo, não adianta absolutamente nada dizer da boca para fora: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas com o coração e com os olhos nas coisas dessa terra. Não adianta nada. Porque a gente vai estar servindo a ídolos, amando ídolos, e não o Senhor. E a próxima geração, ela vai sofrer por causa disso também. Agora, se desejamos as segundas coisas acima de tudo, família que teme o Senhor, é porque a nossa casa já escolheu e serve o Senhor. Nossos olhos não estão fixos nesse mundo, mas no vindouro, no mundo perfeito. Nossos olhos estão fixos no alfa e no ômega, no princípio e no fim, naquele único que vai poder capacitar, fortalecer eu e você a vivermos essa realidade de ter uma família que serve a Ele, o Redentor das nossas almas, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero encerrar com um verso de uma canção que narra de uma maneira bem sucinta, mais completa até, esse enredo bíblico que alcançou a nós, que diz assim: Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, Tu és a paz que acalma todo o coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos Teus pés e Tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do Teu amor, quem poderá nos separar? És fiel e para sempre, Teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. É esse o Deus que nós servimos, aquele que guarda o seu povo, cuida do seu povo, e que um dia Ele voltará, e todo joelho se dobrará, porque verá o poder do grande Rei Jesus. Que Deus assim abençoe. Vamos cantar essa canção.